Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Irmãos amados, graça e paz, que todos nós tenhamos um bom dia que Deus nos dá e uma semana extremamente abençoada por Ele. Queremos nessa hora dar as boas-vindas a cada um dos irmãos que participam desse momento de EBD, que a palavra de Deus cale bem profundo nos nossos corações e que nós sejamos agradecidos a Ele. Temos muito que agradecer, porque repito o que eu tenho dito muitas e muitas vezes e vou dizer sempre: até aqui o Senhor nos ajudou e deveremos estar com o nosso coração agradecidos a Ele. Vamos orar? Pai eterno, Deus bendito, louvado seja o Teu santíssimo nome. Mais uma semana se passou, Senhor, mais um momento que estás nos dando nesta hora, a fim de que possamos estar juntos, louvar o Teu nome, refletir na Tua palavra, entender os Teus propósitos na vida de cada um de nós e especialmente na vida da Tua igreja, não apenas aqui na torre, mas a Tua igreja em todo o mundo. Guarda-nos, ó Deus, dessa pandemia e de todos os outros males e ajuda-nos a cumprir a nossa missão como filhos amados. Por Jesus nós te oramos. Amém. Façamos, amados irmãos, a leitura bíblica nessa manhã. Ela está no livro de Atos, capítulo 16, versículo de 1 a 5. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos porque narra algumas coisas que foram realizadas pelos apóstolos. No entanto, a gente sabe exatamente que a ação realizada por eles, ou as ações que eles realizaram, foram resultantes unicamente da ação do Espírito Santo. Por isso o livro de Atos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. E nesse texto que nós leremos nessa manhã, é o registro de uma atividade realizada pelo apóstolo Paulo. Vamos ler. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia
cresciam em número. Queira Deus fazer cumprir essa sua palavra literalmente nos dias de hoje. Amém. Graça e paz, irmãos. A divisa do nosso mês de missões estaduais se encontra em João 1, do 2 ao 4, e diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém. Paz, irmãos, eu louvo a Deus por esse momento de estarmos assim compartilhando um pouco, mas também matando a saudade um pouquinho, não é? Nós louvamos a Deus por cada livramento que o Senhor tem nos concedido, que concedeu a cada um dos irmãos, e vamos caminhando nesta jornada, não sabemos até quando, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Esse mês nós estamos assim pensando em missões estaduais. Não é só o nosso estado, mas todos os estados estão voltados para missões estaduais, mesmo com temas diferentes, mas com o mesmo objetivo. O nosso tema este ano é Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Esse tema está baseado em João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e o versículo 16. Uma das coisas importantes que a palavra de Deus traz é que, mostrando que Jesus estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Missões é algo que arde em nosso ser. Nós sabemos que o trabalho de missões é o evangelismo, é evangelizar, é transmitir a palavra de Deus. Nós temos um estado com várias cidades, essas cidades têm zonas rurais e que precisa ser alcançado, cada zona rural precisa ser alcançada também. E nós agradecemos a Deus porque Deus tem levantado obreiros, tem levantado mulheres como obreiras também para proclamar a sua palavra. É importante a gente reconhecer que não é só a nossa oferta, mas é o nosso coração voltado para a obra missionária, porque quando nós temos o nosso coração em missões, então tudo flui numa coisa muito bela, porque estamos ganhando, conquistando almas para Cristo. Nós temos no campo 88 missionários trabalhando por missões estaduais. Estes missionários, alguns têm planos, assim, têm convênio com a Junta de Missões Nacionais. Nem sempre isso acontece, mas às vezes sim. Esses missionários estão distribuídos por várias cidades. Nós temos 90 campos. Isso quer dizer que temos alguns missionários que atuam também em duas áreas.
E é importante que a gente esteja sempre lembrando disso. Nunca ficamos só com uma igreja. Normalmente nós temos 2 congregações e damos assistências a 2. Temos 15 seminaristas missionários, como também temos um projeto especial, o PEP, né, que trabalha com a educação infantil, cuida das crianças, tem um projeto que providencia alimentação para essas crianças e junto com essa alimentação para o corpo vem também o alimento para a alma. É interessante também lembrar que nós temos um coordenador de missões estaduais que coordena toda essa área, que é o pastor Samuel Câmara. Uma das coisas também importante é que a gente possa colocar no nosso coração esse verdadeiro sentimento do que significa missões, mas também precisamos orar, pedir ao Senhor que o Senhor coloque em nossos corações o nosso alvo. Nós não temos um alvo como igreja, pelo momento que nós estamos atravessando. Então, conversando com o pastor, como ele falou no domingo passado, ficou decidido que os irmãos iriam abençoar os missionários, né, a campanha de missões com a oferta, não importa se é de 10, de 15, de 20 ou de 100 a 500 reais. É Deus que sabe, sonda os nossos corações, sabe a necessidade de cada um, e o nosso objetivo é que oremos, peçamos a Deus por cada um dos missionários, mas que estejamos também contribuindo para que eles sejam abençoados com as nossas ofertas. Na verdade, essas ofertas de missões é para manter o campo, as novas congregações, as novas igrejas que surgem, mas que os pastores, os missionários são abençoados também com essas ofertas. É muito bom quando a gente vivencia missões. Eu tive a minha experiência e essa minha experiência tem reflexos até hoje na minha vida. Eu gostaria de ter a oportunidade de dar o meu testemunho em relação a missões estaduais. Em 86 eu cheguei ao campo missionário, trabalhando em Paranatama. Lá nós só encontramos 7 irmãos fazendo parte da igreja. Esses irmãos eram pessoas já idosas, tínhamos alguns adolescentes, filhos desses irmãos, mas começamos a trabalhar diretamente com as crianças, fazendo treinamento com professoras, para que as crianças fossem alcançadas. E eu lembro de muitas coisas assim, quando nós íamos buscar essas crianças em casa. As mães ficavam zangadas, porque ainda iam tomar café. E eu olhava para ela: não, mãe, pode deixar, eu levo para minha casa, vão tomar um banho e eu dou o café, não tem problema. Mas eu gostaria que elas participassem e estivessem aprendendo de Jesus. E assim a mãe ajudava e eu levava as crianças para a igreja. Hoje a minha alegria é porque eu vejo aquelas crianças como líderes lá em Paranatama, não só na própria igreja, mas na própria cidade também. E um dia eu estava no Getúlio Vargas e uma pessoa me procurava no Getúlio como Jane, e ninguém conhecia como Jane, o meu nome, Maria José. Mas ela ficava todos os dias esperando que eu passasse. Um belo dia, uma noite, ela
Lá na escada, ela gritou quando eu ia passando, Jane, e quando eu olhei, meu coração ficou feliz, porque eu reconheci a voz, não lembrava o nome, mas eu lembrava a pessoa, mãe, mas na época era uma criança. E hoje é uma serva do Senhor, testemunhando do amor de Jesus, da sua fé em Jesus. E é interessante quando ela contou a experiência que ela passou antes de me encontrar no Getúlio. Diz que um dia ela estava de joelho na frente da UTI do Getúlio Vargas, suplicando ao Senhor a cura para o seu filho. E Deus curou o seu filho. Deus trouxe o seu filho de volta para os braços dela, completo, quando o médico tinha anunciado que iria amputar as pernas dele. E Deus não permitiu. Eu louvo a Deus por isso, porque essa fé, ela foi fundamentada um dia, quando ela era uma criança. E foi alimentada por outras pessoas, usadas por Deus. Lembro também quando chegamos em Paranatama, abraçamos também um ponto de pregação em Saloá. Não tinha nada, mas nós íamos, e eu lembro que eu chegava lá, ia para casa de um irmão da presbiteriana, que tinha uma hospedaria, e eu me hospedava lá, passava a noite, no outro dia voltava para Paranatama. Um dia eu encontrei uma família, e essa família nos abraçou e abriu a garagem que eles tinham lá fechada, para que nós tivéssemos ali um ponto de pregação. E ali nós começamos a falar do amor de Jesus. Algumas vidas se entregaram a Jesus. E um dia o dono daquela garagem me chamou e disse, eu tenho um terreno para você construir um templo. E eu fiquei muito feliz, porque Deus estava abençoando essa obra. Então, irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena cooperar pela vida em Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Um dia eu voltei a Saloá e fui visitar esse templo. E meu coração estava repleto de alegria. Chorei de alegria porque um dia eu abracei o ID de Jesus. E hoje eu vejo o resultado daquele trabalho. Então que Deus esteja levantando homens e mulheres, mas que tenhamos a consciência que a responsabilidade é nossa de prosseguir com a obra missionária no sustento. Que Deus esteja abrindo, tocando no coração de cada irmão, que estejamos contribuindo para missões e possamos ter o nosso alvo, não um alvo definido pela igreja, estudado pela igreja, mas o alvo que Jesus colocou no seu coração. E junto com esse alvo, o meu alvo, o alvo do pastor, dos líderes da igreja, junto com cada um dos irmãos, nós teremos um alvo, segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu creio nisso. Então, que Deus nos abençoe e que possamos prosseguir orando, gozando de saúde, esperando essa pandemia passar, acabar, para que possamos nos abraçar e olhar nos olhos de cada irmão e dizer, eu senti a sua falta. Porque eu lembro de cada um dos irmãos, eu sinto falta de cada um. Quando eu vejo um chegar lá no posto, me dá uma alegria muito grande. Só não posso abraçá-los, mas eu fico feliz só em vê-los e me contento com isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e possamos prosseguir olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Amém.
nos levar-lhes força em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Meus irmãos, louvamos a Deus por tudo aquilo que já foi feito, realizado nessa manhã, mas eu quero dar algumas informações aos amados irmãos. Hoje à noite nós teremos o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Hoje às 18 horas nós estaremos reunidos louvando a Deus, glorificando o seu nome, pregando a sua palavra e gozando, de certa maneira, da companhia uns dos outros e orando ao mesmo tempo a fim de que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida. Queremos também, mais uma vez, agradecer aos irmãos que têm no momento do ofertório aqui, os irmãos têm contribuído aí. Então nós mais uma vez louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos ao Senhor, por saber que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, e queremos louvá-lo, porque verdadeiramente Ele é o nosso supridor, Ele é aquele que cuida de nós, que está cuidando de nós, a despeito de qualquer que seja a situação complicada, difícil, muito difícil como essa que nós estamos enfrentando, mas temos uma confiança inabalável no Senhor. Ele está conosco. Que Ele continue a abençoar a cada um de nós, irmãos amados em Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto, por ter participado, Senhor, desse momento. Abençoe a vida de cada um que estará assistindo. Que o Senhor possa dar conta da vida, Senhor, dessa pessoa, da sua família, Pai. Abençoe esse mês de missões, Senhor, que possamos, mesmo em casa, Senhor, estarmos falando de Ti, através das nossas ações, de palavras, de sabedoria, Senhor, ao buscar a Ti, Pai.
Abençoa a vida de cada um aqui, abençoa a vida de Jane, do pastor, Senhor, que estará dando o caminho, Senhor, para falarmos de Ti, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada membro, Senhor. Obrigada por tudo. Esteja conosco de noite, Senhor, para Te louvar, Te agradecer com a nossa live, Senhor, que tudo ocorra para a Tua honra e glória. É em Teu nome que eu te agradeço. Amém. Pelo sol